Olá pessoal, satisfação estar aqui novamente com vocês, testando hoje esse novo formato de apresentação aqui do nosso conteúdo. Espero que agrade a todos, né? Uma questão bastante polêmica, bastante tumultuada nos nossos tribunais, uma discussão que se arrastou aí durante muitos e muitos anos, que agora então vem caminhando aí para a solução, né? Para restituir as empresas dos valores que pagaram indevidamente aí ao longo de todos esses anos, que consiste então, né, na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, especificamente, né, foi chamada aí por alguns de a tese do século, diante dos valores aí envolvidos e de toda a problemática que isso acabou trazendo para as empresas, para o fisco, para o judiciário, que acabou exigindo aí bastante discussão, recursos intermináveis, foram aí décadas, né, de contencioso aí para que ao final então chegássemos a esse momento em que atualmente estamos aí vivendo. Então vou tentar destacar alguns pontos com vocês, tá? Não vamos exaurir o tema, não vamos esgotá-los, mas nós queremos aí então provocar algumas reflexões para que possamos fazer aí os nossos planejamentos e conduzir a estratégia tributária mais adequada para cada um dos nossos negócios. Especificamente, então, falando do processo que foi julgado pelo Supremo, né, o Supremo enfrentou esse tema através do recurso extraordinário 574.706. Ele já foi concluído, teve o julgamento concluído após, né, diversas idas e vindas, e a modulação dos efeitos, inclusive, aplicada, e é sobre isso, então, que nós iremos agora falar com um pouco mais de detalhe, ok? Falando, então, do julgamento, tá? Este julgamento aqui, publicado, inclusive, há poucos dias, né, tem menos aí de 30 dias que foi publicado o acórdão dos embargos de declaração, e definiu basicamente que, né, vale lembrar, né, o ICMS indiscutivelmente não compõe a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, tá? Então isso ficou pacificado, com repercussão geral, e este comando deve ser aplicado tanto na esfera judicial, como, né, nas diversas decisões que vierem a ser proferidas após este julgamento, assim como também as autoridades administrativas estarão obrigadas a fazer, né, a dar cumprimento a esta questão. Vale destacar também que outra questão enfrentada neste julgamento foi a modulação, né? Então, o que quer dizer isso basicamente? A quem se aplica. Então, o Supremo definiu ali, né, uma regra específica, um recorte temporal para tratar destas situações, conforme nós falaremos na sequência aqui, tá? Então, esse julgamento começou a acontecer lá em 15/3/2017 e findou, né, agora em março deste ano de 2021. Especificamente, então, tratando da tese do século, vale destacar, então, ainda aqui, que o prazo de prescrição para restituição de valores pagos indevidamente pelo contribuinte é de 5 anos, né? Então, indiscutivelmente, o contribuinte que pagou valores a mais do que deveria ter pago, né, terá o prazo temporal de 5 anos para reaver aquilo, então, que pagou indevidamente, tá? Então, se os valores foram pagos aí sob a égide da legislação vigente naquele momento, declarada inconstitucional a legislação, 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e o período superveniente, né, deverão servir aí, né, de base de cálculo, deverão compor o cálculo dos valores a serem ressarcidos. Outro ponto que nós gostaríamos de destacar e que vale a atenção de cada uma das empresas diz respeito às regras específicas a serem aplicadas para cada negócio, né, para cada empresa. Por quê? Porque aquele recurso extraordinário que nós mencionamos anteriormente, ele tem efeito, ele se aplica a todos os contribuintes
brasileiros. Porém, aquelas empresas que detiverem as suas ações judiciais específicas deverão prioritariamente observar o conteúdo dessas decisões. Então esses processos dirão lá qual é o prazo de ressarcimento, qual é a forma, se tem acesso ou não, né, à compensação, via de regra sim, é o que diz a legislação, como se dará, então poderá ainda eventualmente tratar da forma de cálculo. Algumas dessas ações dizem como se dará o cálculo desse crédito a ser aproveitado pelos contribuintes e, em última análise, fará coisa julgada, aquilo que a nossa Constituição consagra, né, como direito absoluto aí, do cidadão, né, que é o acesso ao judiciário e a coisa julgada. Então isso é muito relevante, pois permitirá aí que as empresas, que os negócios, né, que as operações possam se planejar com maior segurança, com maior tranquilidade. Ainda, outro aspecto que vale destacar nessa nossa abordagem aqui diz respeito ao efeito vinculante, que nós já mencionamos, mas principalmente a modulação. Então, o julgamento, como nós mencionamos, ele teve início em 15/3/2017 ainda, ele se estendeu por muito tempo, né? A discussão jurídica era densa, o impacto financeiro para os cofres públicos também era importante, fez-se aí todo um terrorismo, por que não dizer, contra os contribuintes, de que os cofres públicos, né, não conseguiriam suportar o ressarcimento disso e tal, mas ao final o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo, né, pela legalidade de que aqueles valores relativos ao ICMS não caracterizam capacidade contributiva do contribuinte, porque eles apenas são arrecadados do cliente e repassados ao fisco. Então, portanto, eles não gerariam aí capacidade contributiva capaz de legitimar a incidência de novas contribuições, né? Contribuições para o PIS e para a COFINS. Tá? Então, indiscutivelmente, por decisão transitada em julgado, num recurso extraordinário com efeito erga omnes, ou seja, que alcança a todos, não incide ICMS, não incide PIS e COFINS sobre os valores relativos ao ICMS. E aí aqui então temos uma outra questão relevante e primordial que se coloca, que diz respeito então à modulação dos efeitos, né? Então, o que definiu o Supremo, senhores? Definiu o Supremo naquela oportunidade do julgamento que os valores relativos ao ICMS, que serviram de base para o PIS e para a COFINS, deverão ser ressarcidos aos contribuintes que entraram com as suas ações até 15/3/2017, respeitando o prazo prescricional daquelas ações. E aí vem, né, aí vem a sutileza, vem o cuidado que deve se ter. Para quem não entrou com as suas ações até esta data, deverá, então, portanto, fazer uso desta data como limite para aproveitamento de seus créditos. Em outras palavras, quem entrou com a ação antes de 2017 poderá retroagir 5 anos contados do protocolo da ação judicial. Quem não o fez, né, ou quem fez posteriormente a esta data, deverá então respeitar a data prevista ali, né, essa data como limite. Tá? Então, portanto, perderá aí algumas competências, alguns meses de valores a serem ressarcidos. O efeito disso é bastante significativo, sabemos bem, e é por isso que se faz o destaque, né, para que as empresas não incorram em problemas aí com seus autos de infração e tudo mais. Outra questão bastante relevante a ser ponderada com vossas senhorias diz respeito à base de cálculo desse ressarcimento. Tá? Como essa discussão se estendeu no judiciário por muitos anos, é muito comum que encontremos decisões judiciais não tratando dos critérios de cálculo. Tá? E a primeira questão que se coloca diz respeito ao crédito pelas entradas. Pensando naquelas empresas que são tributadas pelo lucro real,
por exemplo, nas saídas exclui-se o ICMS da base de cálculo, consequentemente eu gero um tributo a menor para ser recolhido. Indiscutivelmente, né, apura-se isso e ou encaminha-se para precatório ou se procede à habilitação de crédito, né, para efeitos de compensação. Contudo, uma questão que vem sendo recorrentemente ponderada, né, e objeto aí de insurgência do fisco diz respeito à base de cálculo dos créditos, ou seja, aqueles insumos adquiridos pela pessoa jurídica, segundo a ótica do fisco, também deveriam servir, também deveriam ter excluídos de sua base de cálculo os valores relativos ao ICMS. E aqui cabe uma grande ponderação, uma grande insurgência dos contribuintes. Se nós observarmos, por exemplo, o que diz o parecer COSIT de agora, recente, de 1º de julho de 2021, ele estabelece textualmente que esses valores relativos ao ICMS dos créditos das entradas também devem ser excluídos da base de cálculo. E aí se coloca uma insurgência dos contribuintes, porque se vocês observarem bem, vou até destacar aqui para mostrar o parecer COSIT, aqui, acho que agora sim, parecer COSIT, né? Então, portanto, 1º de julho de 21, estabelece que, assim como o ICMS não deverá, na apuração de créditos de ICMS, de PIS e COFINS, o ICMS deverá também ser excluído. E aí se coloca uma grande discussão que ainda penso eu, vai se estender por algum tempo no judiciário, pois a legislação que trata deste crédito é diferente daquela que trata da apuração dos débitos do contribuinte. O artigo 3º lá da lei que regulamenta o PIS e a COFINS objetivamente, textualmente, assegura o direito de crédito para aqueles insumos enquadráveis nesta condição, né, como sendo o preço total de aquisição. Tá? Então esse é o principal argumento, é o principal ponto de defesa das empresas para sustentar que sobre esses créditos, então, a base de cálculo deve ser, né, o custo total, incluindo, portanto, ali os valores relativos ao ICMS. Também, senhores, destacamos aqui que o porquê deste alerta. Porque como a compensação, a grande maioria das empresas tem optado por esta forma de restituição, né, a compensação se dá através de procedimento de homologação do crédito. Então, o contribuinte faz os seus cálculos, apresenta a documentação para a Receita Federal, promove a habilitação desses créditos e, posteriormente, né, esse procedimento costuma levar aí, né, de 30 a 90 dias. A legislação fala num prazo de 30, em algumas vezes, né, cada vez mais tem sido observado esse prazo, mas por vezes esse prazo se estende por mais tempo. E a partir então do recebimento da decisão que homologa esses cálculos, a empresa poderá fazer uso das compensações. E aí, feita a compensação, o fisco terá ainda 5 anos para fazer o cálculo, a conferência da legitimidade desses valores que foram submetidos. Então, por isso, da importância das empresas fazerem os seus planejamentos, tomarem os seus cuidados para evitar futuras dores de cabeça. Então, destacamos aqui, portanto, além deste cuidado, né, com o critério de cálculo, porque ele impacta, esse critério de cálculo impacta não apenas o montante a ser ressarcido com base nos recolhimentos já feitos, mas ele impacta também e principalmente, senhores, ele impacta as competências futuras. Então, se eu não devo, né, excluir o ICM pelos meus créditos na entrada, eu acabo prorrogando, né, projetando esse eventual contencioso,
esse eventual problema para competências futuras. Então, por isso é importante esgotar o tema, fazer os planejamentos de cada operação, para que a gente possa aí ter uma maior previsibilidade e uma maior segurança jurídica. Outra questão ainda que nós gostaríamos de destacar diz respeito ao procedimento que vem sendo adotado pela União de ajuizar ações rescisórias em face de algumas dessas decisões obtidas por empresas que ajuizaram seus processos após a data da modulação. Então, portanto, empresas que ajuizaram a sua ação judicial após 15 de março de 2017 e que obtiveram decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, favoráveis ao seu pleito, elas poderão ter, estão sendo questionadas, elas estão tendo essas decisões questionadas pela União através do procedimento da ação rescisória. Tá? Existem amplos, sólidos fundamentos capazes de defender a estratégia adotada pelas empresas, mas é importante destacar que em muitos casos isso vem gerando problema e a gente precisa estar com isso também mapeado e no radar para evitar qualquer tipo de surpresa. Tá? Então, em aspectos gerais, a mensagem que nós gostaríamos de deixar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, é no sentido de que façam os seus planejamentos, detalhem o impacto de suas decisões individuais, para que, a partir disso, possam mapear, possam definir qual é a melhor estratégia para encaminhamento aí de situações futuras, evitando a materialização de problemas não detectados, de eventuais contenciosos aí, administrativos que poderiam surgir através de auto de infração, ou até mesmo para não perder oportunidades de incluir na base desses seus créditos valores que lhes sejam de direito. Então, como o efeito desses valores, como se tratam de valores representativos e o efeito deles no tempo em decorrência da correção gera valores bastante significativos, toda a cautela e toda a atenção é recomendada. Então, em breves, de forma bastante breve e objetiva, seria essa a mensagem que nós teríamos para trazer, com esse conteúdo, esperando que tenha agradado. Agradeceria a todos aí pelas considerações que tiverem quanto ao conteúdo, quanto à forma, e também quero aí nos colocar novamente à disposição através dos nossos canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, telefone, fiquem bem à vontade, para que nós possamos aí esclarecer eventuais dúvidas que tenham remanescido e fazer aí os encaminhamentos que forem necessários. Uma vez mais, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.